Amém? Retomando os nossos estudos de Jeremias, hoje nós faremos o capítulo 15. Nós vamos continuar o tema da lição anterior e vamos ingressar no próximo tema e também terminar hoje. Então hoje nós temos o capítulo 15 do 1 até o 9 falando sobre a mensagem anterior, que é a intercessão de Jeremias. E do 10 até o 21, que é o final do capítulo 15, nós temos outro tema, que é o profeta de Judá recebe outra comissão, o remorso de Jeremias. Então hoje nós vamos dividir em duas partes esse texto, mas vamos ler como temos feito. A gente vai lendo os versículos e já vai explicando eles para não precisar voltar. Certo? Então vamos lá. Então, nosso texto inicial é Jeremias capítulo 15, do 1 até o 9. Pode passar o slide? Acho que eu passo. Pode começar a ler aí, versículo 1? Disse-me, porém, ó Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te Não, desculpa. O versículo 1, ele fala assim: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem por Judá, né, ainda que esses dois, né, de grande importância diante de Deus, que são pessoas que quando eles falavam, né, você vê que na Bíblia tem tem um momento que Deus para e escuta eles falando, né? Aquela morte no deserto, o povo morrendo tudo por causa do pecado, da desobediência a Deus, por causa da rebeldia, e Moisés começa a clamar pelo povo e Deus permite que o povo viva, né? Samuel também é outro, né, muito importante na Bíblia, porque a palavra dele também tinha um peso muito grande diante de Deus. E ele fala dessa forma: ainda que qualquer um desses dois se pusesse diante de mim, eu não me atentaria para o clamor para esse povo. Olha como que Deus, né, fala que está a situação de Judá diante dele antes da invasão da Babilônia. É por isso que esse cativeiro também foi um dos cativeiros assim, mais lembrados, porque foi avisado muito antes pelos profetas e era algo que era irrevogável. O povo não tinha mudança de coração. E ele fala: não se inclinaria para este povo, lança-os diante de mim e saiam. Tem algumas referências ali, mas é só para explicar aqui. Cada um desses personagens, eles haviam feito um clamor com sucesso na época deles. Ali são as referências de Moisés e de Samuel. Então você, lá em Êxodo, capítulo 32, do 11 até o 14, você vê Moisés clamando pelo povo. Quer ver? Vamos lá. Êxodo. Êxodo 32, ó. Aqui é o clamor de Moisés por causa do bezerro de ouro. Quando ele desce do sermão do Monte Sinai com as tábuas da lei, que ele quebra aquelas tábuas por causa do pessoal estar lá embaixo no pé do monte adorando o bezerro de ouro. Então ele faz esse clamor pelo povo. Números também, Números 14, do 13 até o 24. Deuteronômio 9, do 18 até o 20, 25 até o 29, no mesmo capítulo 9. 1 Samuel 7, do 5 até o 9. 1 Samuel 12, do 19 até o 25. Números. Você abriu Números? Deixa eu só pegar as referências para vocês. Número 14, do 13 a 24, né? Isso. Eu achei.
mais uma intercessão de Moisés pelo povo. Aqui pedindo perdão pelo pecado da iniquidade por causa das serpentes no deserto. Moisés clamou a Deus muitas vezes. Foi. Aquela vez lá do povo lá que estava embaixo do bezerro de ouro, onde eles por causa da serpente, por causa das codornizes, que Deus estava matando todo mundo, aí Moisés clamou. Até quando o povo quer falar com Deus no monte que eles santificam também. Então, e Samuel também. Samuel clamava por Saul, por Davi, pelo povo no geral, porque ele era juiz também. Josué clamou pelo 9 do 18. Isso aqui... Da serpente foi mais interessante, né? Que ele falou assim, ó, você vai, Moisés, eu não vou tirar a serpente, não. Isso aqui é as águas de Massá. Ele falou, eu não vou tirar a serpente. Você vai levantar uma serpente no deserto. Aquele que olhar para ela, o mordido vai ser curado. Mas se ele não olhar, ele vai morrer. E a serpente continuou lá, mordendo. Exatamente. E aqui as águas de Massá, né? O mordido tem que olhar para a serpente. Ser curado. Lá em Deuteronômio 9, ele fala das águas de Massá. Que é quando eles estavam clamando por água, né? Ele vai lá e fere a rocha. E o grande do povo era tão idólatra que eles começaram a querer idolatrar com a serpente depois lá. Mas eu acho que eles fizeram isso mesmo, né? É que eu não me lembro. Mas E a serpente estava curando, não era Deus curando. O povo de Israel não problema sério com a idolatria, né? Até hoje. 1 Samuel, aqui ela achou também, 7, do 5 até o 9. Disse mais Samuel, congregai o Israel em Mispa, e orarei vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa. Isso aqui é a respeito dos filisteus, né? E saíram, e tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia, lhe disseram, pecamos contra o Senhor. Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram, os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Até o versículo 9, né? Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Então aqui é uma guerra que eles tiveram contra os filisteus, né? E reunidos em Mispa. E aqui tem ainda aqui, mas não vou ler tudo não, é muita coisa. É um outro clamor de Samuel também, que está lá em 1 Samuel 12, do 19 até o 25. Então aqui é só para... Eu não peguei esses textos aqui para explicar eles. Aqui é só para falar os eventos desses dois, quando eles clamaram a Deus, e Deus ouviu a respeito do povo de Israel. Mas aqui em Jeremias, a ira de Deus está tão grande contra o povo, que eles não seriam livrados, nem mesmo se duas pessoas tão icônicas quanto Samuel e Moisés clamassem pelo povo. Deus só mandou Jeremias avisar eles o que ia acontecer, mas não ia livrá-los. Era só para eles saberem. Então vamos lá. Agora o versículo 2 e 3. E será que quando disserem... Não, é o 2. 2, capítulo 15, versículo 2. Para onde iremos, dir-se-á, assim diz o Senhor, os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, 3. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para castigo, Para matar, com cães para arrastarem, e com aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Olha, então você vê aqui esses dois versículos
Deus falando a forma com que eles iam morrer nessa invasão babilônica. Ele fala aqui de 4 sortes de morte. Ou seja, não escapa. Ou é de um jeito ou é de outro. Para você ver que é assim, vamos dizer que Deus fala assim, ó, vai vir a Babilônia e vai invadir vocês aí. Eles fogem. Sai antes. De fato, alguns até fugiram mesmo para o Egito. Mas a chacina foi muito grande lá. Ele fala aqui com espada, né, que seria pelos próprios invasores, para a morte, ou seja, já vai matar ali mesmo na invasão. Com fome, porque você sabe que teve uma seca muito grande também, né, um pouco antes dessa invasão. Aqui ele fala cativeiro, os que seriam levados para o cativo, porque dificilmente alguém ia voltar vivo do cativeiro. Quem foi para o cativeiro ficou 70 anos lá. Se a pessoa foi lá com 50 anos de idade, ele não voltou, né? Muito dificilmente ia voltar uma pessoa que foi com 30 anos de idade lá. Lá. Então, alguns... Tanto é que quando Esdras, Neemias e Josué e tinha um outro lá que eu não lembro o nome dele, do sacerdote da época, quando eles reconstruíram o templo, ele ficou um tempo meio cru, né? É mais ou menos igual a gente está fazendo nossa casa lá agora. Talvez a gente tenha que entrar nela meio cru. Fora sem rebocar, sem contrapiso no lado de fora da casa, né? Talvez sem garagem. Porque precisa entrar. E quando eles reconstruíram esse templo aqui, eles fizeram a obra, pararam um pouquinho, voltaram a construir, pararam de novo, ficou uns 4 anos parado, não terminava a obra nunca. Deus teve que ir lá ficar pressionando o povo para poder eles terminar a obra, porque foi assim. Eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém com Neemias e Esdras, depois do tempo eles não queriam fazer. Aí fala naquela passagem lá, o meu templo está em ruínas, não sei o quê. Então, já ageu, né? Então, é dessa Eu época. acho que é porque aí eles se preocuparam de cada um fazer suas casas, né? Porque estava tudo destruído. Eles estavam errados? Não estava, só que eles não fizeram o templo. Aí o que aconteceu? Teve gente que foi levado para o cativeiro e era vivo. Dessa época aqui. Teve gente que foi para lá, viu o templo que era dessa época aqui, porque estava bonito o templo. Ele estava bem construído, era um templo da época de Salomão ainda. Era aquele templo lá, sabe? É uma coisa antiga. Era o templo de Salomão, era o mesmo templo. Aí ele estava bonito aquele templo, porque Salomão fez um negócio espetacular. Aí o que aconteceu? Aquele templo foi tudo destruído. Invasor, né? A Babilônia queimou a cidade inteira, tudo, acabou com tudo em Jerusalém. Desliga. São Francisco é Tô capital. tentando ligando. Não é despertador. São Francisco é a capital de qual país? São Francisco. Não, São Francisco é Não uma cidade. É capital de um estado dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Ah, sim. É uma cidade dos Estados Lá Unidos. mostrou um tempo, eu nunca vi na minha vida daquele jeito. Mas judaico? Mostrou por dentro, Uhum. sabe? Não sei. É réplica do A templo de coisa Jerusalém? mais linda, mas a cor mais, parece que tudo de ouro. Mas as paredes do templo de Salomão eram tudo revestidas de ouro. Nossa vida, foi mais linda. Era de Só que cedro. Só que não é aquele. Ele não é ouro. Comercial. É um ouro que não vende. É um ouro não comercial. O ouro mais pobre. É um ouro não comercial, um ouro que não tem valor comercial. É igual aquele ouro que tem aquela. Eu não sei. Lá no Nordeste tem uma igreja. Não, lá em católica, Salvador tem uma igreja católica lá que ela é revestida de ouro por dentro. Mas é um ouro. Mas é um ouro que não tem valor comercial. É ouro de touro, né? Eles falam ouro dos touros. Ele é um ouro de baixo quilate. Ele tem pouco quilate de ouro. Ele tem muitos outros metais no meio. Ele é impuro, sabe? Então, o que... Quantos quilates tem a sua aliança? Essa aliança é de 18. Então, minha... É porque tem aliança de 24. Só que é muito mole, porque o ouro ele é um metal mole. O ouro ele é um metal mole. Então eles colocam níquel, ferro, prata no meio para poder ficar mais duro. Senão ela fica muito molinha, ela quebra fácil. Então, por isso que o ouro não é puro. É igreja idólatra, sabe? Não é igreja evangélica, não. É igreja idólatra, mas nunca vi bonito daquele Tem, mas pode ser que seja ouro mesmo. Aí o que acontece? O povo ainda tinha pessoas que tinham visto o templo original. E quando eles voltaram para a terra deles, eles ficaram muito muito triste, porque viu um templo tão feio,
feio aparentemente, sabe? Tinha visto um tempo muito feio aparentemente. E ficou chateado por causa da comparação, né? Essa comparação com um negócio meio cru, meio feio. Enfim, os que cativeiro para o cativeiro, os que fome para a fome, morte para a morte. Ele fala até pestilência ou feras do campo, né? Que os cães e as aves do céu para literalmente devorar os mortos, né? Mas já estava morto, né? Destruir. Mas aí não é que vai vir uma fera do campo e vai abrasar a pessoa lá. Pode ser que até na fuga, né? Algum animal catou eles no meio do caminho ali, né? Mas tem que ser um animal de grande porte, né? Não é uma ave do céu, né? Mas isso aí depois que estava morto. Enfim, foi uma invasão feia. Foi por causa do pecado, podia ter sido evitado, mas é a mesma coisa hoje. Você está falando para as pessoas que é pecado, que Deus vai trazer o juízo, só que o que acontece? Deus falava assim para você, vai vir uma invasão Babilônia, e isso aí não ia demorar muito para acontecer. Às vezes na própria geração que estava avisando já vinha. Hoje, nós estamos falando de uma coisa que nós não sabemos quando vai acontecer. O castigo de Deus, a grande tribulação é o juízo de Deus para essa geração. E para a geração que veio, ou seja, desde depois de Jesus até quando Jesus retornar, esse é o castigo. Então hoje, você fala para as pessoas que Deus pune, às vezes Deus não pune na hora. Pode ter coisa que tem consequência. Só que tem muita coisa que tem consequência porque gera consequência daquilo que você faz. Seus atos geram consequência. Mas não é a punição de Deus, igual isso aqui, que Deus trazia o castigo por causa do pecado. Não é isso. Isso aí nós vamos ver só lá na frente, né? E aí o negócio vai pesar mesmo, porque tá juntando pecado, né? Tá acumulando até chegar um acerto de ponteiro. E você tá falando para as pessoas, não vive uma vida assim, não faz assim, porque é contra a palavra de Deus. Só que não dói na pele, não tem castigo agora, iminente. As pessoas não estão prestando atenção. Então é diferente do que era naquela época? Não é. Porque Deus vai castigar também. Só que o povo não escuta. E o povo não escutava aqui e não escuta agora. Então, para a morte por pestilência, por peste. Aqui no versículo 3, como eu falei, né, Deus fala o que vai acontecer com os cadáveres que fossem mortos pela espada, que é, no caso, os cães e as aves do céu, né? Então, depois de mortos, né, seriam devorados pelos animais. Não ia enterrar como não ia enterrar. as outras pessoas. Isso, não ia enterrar, não ia ter funeral. Vamos continuar então? Pode passar? Eu passo. Igual da Jezabel, né? Não fala Igual a Jezabel. que enterrou a vaca, os cães comeram. Comeram tudo. Só ficou as palmas das mãos e a palma do pé, né? Da planta do pé. Vamos abrir esse texto aí, são 2 versículos só. 2 Reis 23, 26, versículo 26. 2 Reis, capítulo 23, versículo 26. E abre lá em... Abre aí, 2 Reis 24, 3. Eu vou ler o versículo 4 que vocês já abriram. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Opa. Ai, tá coçando a garganta. Aqui ele faz uma referência ao rei Manassés. Que Manassés, se eu não me engano, foi filho de Acás. Ele foi um rei horrível. Pode ler lá em 2 Reis 23, 26? 23, 26? Eu abri o 26. 23, 26. Todavia o Senhor, se não demoveu do ardor da sua grande ira, como que ardia contra Judá, por todas as provocações que os Manassés tinha provocado. Pode ler? Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés.
Esse Manassés foi um dos piores reis. Não, ele foi filho de Ezequias. Então, É filho de Ezequias. mas foi um dos piores reis. É Acas, eu tava falando, mas é Acabe, né? Manassés, ele queimava até criança para fazer provocar a Deus. E engraçado, né? Porque Ezequias foi um bom rei. Manassés foi um rei ruim, né? E o filho de Josias foi um bom rei. Parece. Teve Amon, depois Josias, né? E lá em... Já leu também? 24:3? Não poder Já leu, né? Olha, ele introduziu em Jerusalém uma forma repulsiva de idolatria, né? Ele misturou realmente muita coisa. Eles tinham um negócio, um problema sério de ficar trazendo a religião de fora para dentro do povo. Esse que era o problema, sabe? Porque deles lá não tinha idolatria. Tinha um problema sério, que quando eles entraram, Josué entrou na terra de Canaã, na terra prometida, eles não mataram todos os cananeus. E isso aí gerou esse problema dos baalitas no meio do povo. Entendeu? Então, dos cananeus. E ficou essa religião lá, ó, lá no fundinho, lá, Olha pra você escondida. ver, quando Davi foi escolhido por Deus, ele casou com a Ainoã, depois casou com a Abigail, que era já viúva, né? Aí ele depois veio a tarde Maaca, que era de outro país. Por causa de medo, ele estava com medo de Israel, ele governava Judá, né? Judá. Ele ficou com medo de Israel, ele fez aliança com o pai da Maaca, que era rei de outra nação, não lembro qual que era. Eu sei que aí ele casou com ela por causa de aliança. Olha pra você ver, já desobedeceu a Deus, porque Deus falou que não era para tomar mulher de outros países. E o próprio Davi já casou com essa mulher. Mas ele falou para ela que não era para trazer Deus nenhum de lá, e ele não ia adorar nenhum Deus, e ela ia adorar o Deus de Israel. Ele falou para ela. Então, mas ele já fez coisa errada. Porque não era para casar com mulher estrangeira. Né? Ele casou só de medo. Porque Deus prometeu que livrava o povo de Israel, e ele não acreditou no livramento. Aí vai lá fazer aliança com... Fazer aliança com outro rei para poder guerrear contra Israel. Olha pra você ver só. É isso aí. Vamos lá. Vamos continuar a leitura então? Dos 5 até o 7. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Peraí que eu estava aberto lá, eu fechei aqui. Qual leu o 6 aí? Leu o 7. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. É o 7. 7. E padejá-lo-ei com a pá, mas postas da terra, desfiles, destruiu o meu povo. Não voltará do seu caminho, não voltará ao seu caminho. Ó, O que é serandês? cirandar é peneirar. Peneirar. Passar na peneira. O período de sentir compaixão por Israel, por Judá, no caso aqui, já se for, acabou. Ele fala, pois quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Quem se entristecerá por ti? Quem se desviaria para perguntar do seu bem-estar? Quem? Deus faz essa pergunta. Né? Ou seja, ele mesmo não tinha intenção de fazer isso. Né? Cansou. E ele fala, tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão, cansado de avisar, cansado de ter misericórdia, cansado de estender um período que o povo não sofre pelos pecados. Precisava corrigir o povo, precisava mudar aquele povo lá, sabe? Peneirar, acabar com aquilo ali, passar numa peneira, sabe?
porque quando voltaram poucos de lá, né? Cirandei-os com a pá, ou que nem estava falando, né? Peneirar com a joeira. Cirandar é peneirar. E Deus fez isso para poder limpar aquela idolatria do meio do povo dele, porque não estava tendo conserto mais. Vamos continuar aí. Versículo 8 e 9. As suas viúvas se multiplicarão. Multiplicarão. Amém. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mão de jovens. Mãe de jovens, fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que dá luz. Sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda ela de dia, ela confundiu-se, envergonhou-se com que ficarem dela os que entreguei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, aqui ele fala da chacina, né? A morte, as viúvas se multiplicaram mais do que as areias do mar, né? Porque morreu os homens, né? Na guerra, na invasão. E aqui ele fala, né? Que até a mãe de 7 filhos, esses filhos guerreiros, né? Morreria na invasão de Jerusalém. Até a mãe deles morreria. Foi uma invasão que não poupou nada, né? Não foi uma guerra, foi uma invasão, foi um massacre. Eles vieram para acabar com a cidade, para destruir a cidade, né? Então não é uma guerra militar que você combina, né? Tem crime de guerra, tem tudo. O povo vai guerrear. Eles geralmente não guerreiam na cidade deles. Eles guerreiam no meio do caminho, né? Então, você já viu alguma guerra nos Estados Unidos? Não tem, é só guerra civil. Não, depois, quando os Estados Unidos começam a guerrear contra o país, já viu guerrear no país dele? Não. Por que os Estados Unidos têm medo Da Rússia? Não, daquele país, da Coreia do Norte. Por que os Estados Unidos têm medo da China? Por que os Estados Unidos têm medo da Rússia? Porque eles vão vir. Só por causa de bombas atômicas. Por quê? Porque eles podem soltar lá do país dele, lá no país dos Estados Unidos. Porque invadir os Estados Unidos é muito difícil. Então, Porque é um país muito forte e potente. E eles têm sistema de vigilância no país inteiro. Mas eles têm medo dessas armas, que essas armas podem passar despercebido e atingir o país dele. E os Estados Unidos é um país que nunca sofreu uma guerra dentro dele. Então é isso aí que acontece, entendeu? Vamos lá. Agora, o que acontece? Agora nós vamos mudar de tema. Chama O Remorso de Jeremias. Esse tema. Ele está do capítulo 15, do versículo 10 até o 21. Aí nós vamos estar lendo agora Jeremias 15, do 10 ao 21. Nós vamos ler os versículos 10 e 11 primeiro. Vamos lá? Ouvi e atentei. Não vos ensoberbeçais. Não, peraí. Jeremias 15, 10. Opa. Errado aí. Ah, não. A folha virou. Ai de mim, minha mãe, pois me destes à luz, homem de rixa e homem de contendas, para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo se dirija súplicas. Olha, aqui Jeremias ele está lamentando pelo dia do seu nascimento, né?
Jeremias lamenta o dia em que nasceu, mas Deus o reconforta. Eu te fortalecerei para o bem, é o que Deus fala para ele, né, no versículo 11. Diz o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem. Deus daria ao profeta as forças necessárias para cumprir a missão dele, porque não estava sendo fácil ser Jeremias, né? Ter aquele encargo de anunciar para um povo com os ouvidos agravados a mensagem de Deus, né? O povo não escutava. Ele falava. Então, ele estava sendo usado por Deus, mas o homem não obedecia a ele. O que ele falava, nada, de servir para nada, né? E desanima então, a pessoa, ele né? desanimou. É o que acontece com a gente quando você manda uma igreja. Você fala, e o pessoal não vai. Não. Depois, quando vai um culto, depois falta 2, 3. Então. Você perde a paciência com as pessoas. Você perde a vontade, perde o ânimo, perde a paciência. E lá, o povo estava lá. O povo ia no templo. O povo adorava a Deus. Só que o povo não mudava. Porque o povo queria adorar a Deus e adorar Baal junto. Misturava tudo. Aquela bagunça. E não era só isso, né? Tinha opressão sobre os pobres, tinha isso, tinha aquilo, tinha um monte de coisa que estava acontecendo lá, ele estava chamando atenção, mas o povo não escutava, o povo não mudava, ele estava desanimado. E ele fala, olha, ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, a um homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Ele fala, eu nunca emprestei com usura, sabe? Usura é juros. Para ganhar. Emprestar como um agiota, né? Empresta dinheiro a juros. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que ele ajudava as pessoas de bom coração. Se ele tinha, ele ajudava. E ele fala, também nunca tomei emprestado por usura, né? Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Então ele falava com o povo e o povo ainda ficava bravo com ele e xingava ele. Amaldiçoava ele, falava que ele era mentiroso, né? Depois que acabaram lançando ele num poço seco, para ele ficar lá como um prisioneiro, dentro do poço seco, ele já era velho quando aconteceu isso com ele, sabe? Então, era uma ingratidão gigantesca e o povo não aceitava que estava errado. Aí veio o quebra-pau, né? Aí chegou a Babilônia lá, cumpriu o que ele tinha falado e aí o que adiantava? Então, é difícil, né? Você ser um profeta de Deus, ter autoridade de Deus para falar e quando você fala não surte efeito. Aí você fala, mas que missão é essa que Deus me deu? Uma grande missão, só que parece que a missão é só para você e Deus, porque o povo que precisa receber a tua palavra... João falou para Deus, o senhor falou que ia destruir o povo, mas não quer destruir. Não quer destruir. Então ele achou que Deus estava usando ele, né? Tá usando eu à toa, né? Não tinha necessidade de fazer isso. Já que não vai destruir. Então, é difícil entender, né? Pode passar aí para mim, por favor? Vamos lá do 12 até o 14? Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? 13? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço aos saque, isso por todos os pecados mesmos em todos os teus limites. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Ele faz uma frase aqui no começo que é poemática, né? Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? O ferro do norte é a Babilônia, né? Porque ela era da região nórdica, né? Estava acima de Jerusalém, né? É para cima de Jerusalém ali, na onde seria a Síria hoje em dia, sabe? Naquele país ali. Então, Judá aqui é considerado como ferro, né? Mas não podia resistir ao ferro do norte, né? Então ele pergunta, alguém pode quebrar o ferro do norte ou o bronze? Aí ele fala, os teus bens, o tesouro seus, eu entregarei gratuitamente ao saque. E eles iam levar tudo, né? Do templo, porque que a gente não estava falando que o templo era tudo de ouro por dentro. Então, tinha os utensílios de ouro. A Arca da Aliança, ela era folhada de ouro e era pesada, né? Os utensílios, garfos, facas, as lâminas para fazer as propiciações, lá os sacrifícios, era tudo de ouro. Era tudo de ouro.
colunas do templo. Você só vai voltar lá quando Davi estava separando os materiais para Salomão construir o templo, que você vai ver do que eram feitos os materiais do templo. Então, na hora que eles viram aquilo lá, nossa, acendeu o olho deles, né? Fora que tudo, né? É muito caro, né? Então, eles levaram os tesouros deles lá, saquearam tudo lá em Jerusalém. Por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Aí eu vou levar vocês para uma terra que vocês não conhecem, um povo, né, de língua estranha, como Isaías fala também, né? Um povo de língua estranha, vai dominar sobre vocês. Né? Porque o meu fogo, o fogo da minha ira se acendeu e arderá. O meu fogo se acendeu e arderá, né? Agora, ou seja, era a hora de Deus trazer a vingança, trazer o julgamento sobre Israel, sobre Judá. Pode passar? Vamos lá? Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, visita-me, vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei-te no congresso dos zombadores, nem me regozijarei por causa da tua mão, nem assentei-me solitário por me encheste de indignação. Jeremias desejava que Deus o vindicasse, uma vez que ele assimilou ou comeu as palavras de Deus, que ele fala no versículo 16, né? Ele fala assim, achada as tuas palavras, logo as comi. Né? Guardou-se das más companhias, que ele fala também no versículo 17. Nunca me sentei nas rodas dos que se alegram. Ali ele fala outro termo ali, né? Qual que é o termo que ele fala? Zombam. Zombadores, né? Essa alegria aqui é aquela alegria do vinho, sabe? A alegria da pessoa quando está encharcada de álcool. Então, indignou-se diante dos pecados de Judá. Ele fala, já estou de posse das tuas ameaças, lá no versículo 17, né? Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário. Né? Por que assentar solitário? Porque o povo não estava obedecendo, parece que era o único que estava obedecendo a Deus, né? Pois já estou de posse das tuas ameaças. Ele estava indignado por causa dos pecados de Judá. Pode passar. Ele está contando, ele está contando para Deus. Ele está contando uma história aí para Deus. É por isso que eu falo remorso de Jeremias, porque ele está contando para Deus como que ele está se sentindo, entendeu? Sabe quando a pessoa desabafa? Ele está falando para Deus, mesmo quando ele fala para Deus assim, olha, o senhor está mandando eu fazer isso aí, mas o senhor também não está vendo do meu lado. Não é possível. Porque, olha, aí ele começa a explicar. Esse povo é um povo iníquo, o povo não ouve a minha voz, o povo fica me ameaçando ainda, quer acabar comigo, quer me tirar a vida. Viu? Esse aí é a mesma coisa que Abraão falou de Ló. Mesmo jeito. Não só Abraão, Jó também. Jó, Abraão, Elias também. Ele aqui no caso fala, Samuel também fala com Deus dessa forma, Moisés também fala dessa mesma forma. Você vê que os personagens da Bíblia, né, é sempre a mesma coisa, né? Deus tratando com uma pessoa justa, que ele coloca para fazer a obra dele, a pessoa se indigna por causa do povo não ser obediente. Hoje, se um pastor, por exemplo, fica doente, as pessoas acham que ele não pode ficar doente, porque... É porque ele é pastor. Ou ele é um pregador, ele não pode ficar doente. Na verdade, o povo acha que o crente não pode ficar doente hoje, né? É a mesma coisa, os outros de fora, os profetas sofriam mais do que o povo. Sofria, viu? E sofre. Jesus, né? 18. Qual é o 18? Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusória ribeiro, como águas que enganam? Então, ilusório ribeiro, que ele fala aqui, é como um viajante sedento que fica decepcionado quando encontra um riacho seco. Né? Só vê o leito do rio, só não tem nada, não tem água ali. Né?
Jeremias sentia que Deus o havia desapontado. Então ele estava se sentindo, né, desapontado. Naquele desafio dose em dupla, né, que eles saem para andar, aí eles chegam no lugar e não tem água. E eles vão procurar, não acha de novo. Aí ele tem que, às vezes cava um lugar, não tem, tá seco, cava outro lugar, não tem, né? É a mesma coisa. É isso. Pode passar? Já passei. E vamos ler o finalzinho para a gente encerrar então, 19 até o 21. É eu? Pode ir. Portanto, assim diz o Senhor, voltarei e então te trarei e estarás diante da minha face e apartarei o precioso do vil. Será como a minha boca, torna-se ele para ti, mas não voltes tu para ele. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos, livrar-te-ei das mãos dos fortes. É isso. Não passarás para o lado deles. Jeremias não deveria descer ao nível em que o povo se encontrava. Então, Deus fala para Jeremias que ele colocou ele como um forte muro, né? No versículo 20, ele fala: Eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque o povo queria matar Jeremias, literalmente. Queria acabar com a vida dele, por causa que vai irritando, né? Se o povo não aceita a mensagem do profeta e ele continua falando, parece que o cara é né? Na cabeça deles, ele tá É a errado. mesma coisa de Micaías, né? É, Micaías. Ele pegou, ele falou para Josafá, não vai, porque você vai morrer. Vai morrer. Aí ele pegou e chamou os outros profetas. Foi para Acabe, né? Vai. É. Certamente o Senhor será contigo. Aí ele falou assim, ó, você pode ir. É. Não, ele tornou a consultar ele de novo, né? É. Aí ele falou assim, você pode ir, mas você não vai voltar. É. Você vai morrer lá. Ele falou os Aí ele falou assim, então eu vou te pôr você punido, vou te pôr você tratar você com água de amargura e com pão de amargura e água de sofrimento, sei lá como é que é. Que Josafá, Acabe queria ir para a guerra. Foi lá chamar Josafá. Chamou ele para jantar e discutir. Porque é 2 reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E eles iam contra a guerra contra os Amonitas e os Moabitas, né? E ele fala para ele que ele queria a ajuda dele. Aí ele fala, tá bom, nós vamos, mas vamos consultar Deus. E aí ele chama os profetas dele, os profetas dele, manda bala que vocês vão ganhar. Aí ele ficou meio com o coração meio assim, meio duvidoso, porque ele conhecia a procedência de Acabe, né, as más companhias, né? Ele queria falar não para não queria falar não, porque era rei de Israel. O que foi? Tá. Ele queria falar não, porque era rei de Israel, ele era rei de Judá, eles eram irmãos, né? Vamos falar assim. Aí ele manda perguntar assim, não tem mais um profeta aí do Senhor que... tem, só tem esse zomba de mim. Não, esse não fala nunca fala o meu bem, ele nunca fala para o meu bem, ele só fala para o meu mal. Mas manda chamar ele. Aí ele já, antes de Micaia falar com eles... Os que foram buscar ele já falou, né? Os conselheiros do rei lá falaram assim, fala, mas fala... Fala bem. Deu bem, Micaia, pelo amor de Deus. Você vai chegar lá, eu tenho certeza, Micaia, que você vai chegar lá, você vai falar que o rei vai morrer. Aí ele fala, não, pode deixa comigo. Chega lá, aí ele fala, e aí, Micaia, é pra gente subir a guerra ou não? Aí Micaia fala, não, pode ir que vocês vão ganhar. Aí o Acabe fala para você, tá vendo? Você tá vendo? Ele tá debochando. O sarcasmo mesmo dele? Quando ele falava certo, que o que ele queria ouvir, ele não acreditou, né? Porque ele falava com deboche, né? Aí ele, você tá vendo? Olha lá. Aí ele consulta ele novamente e ele fala pra ele que se ele fosse, ele ia morrer mesmo.
Aí Quando ele falou toma um que o soco na homem boca. queria ouvir, o homem não acreditou nele. É. Aí falou assim, tá vendo? Ó, eu não falo pra você que ele não dá ouvido por mim. Uhum. Aí ele queria um profeta que profetizasse o que ele queria ouvir. Esse é o problema. Mas com uma certa seriedade, Claro. pra não passar vergonha. Não, ó, assim diz o Senhor, vai na guerra, que você vai ser vencedor. Só que era mentira, né? É mentira. Porque Deus tinha mandado um E ele espírito não- de mentira. E ele não ia falar isso, né? Não. E é essa situação, né? É a mesma coisa Davi. Davi, quando foi livrar Keila, a cidade de Keila, Saul viu que Keila estava tomada e ele não quis livrar por causa de Davi. Ele não foi. E ele falou assim, deixa eu matar aquele povo lá, Davi gosta daquele povo, deixa eu matar aquele povo tudo lá, deixa eu tomar a cidade. Aí Davi foi e consultou o profeta Natan. Natan era jovem, formado pelo Samuel, já era profeta. Davi não era rei, não era nada. Davi era estava fugindo de Saul. Ele tinha 400 homens com ele. Ele falou assim para Natan, eu devo descer e livrar Keila? Aí Natan consultou a Deus e falou assim, pode ir que Deus mandou você ir livrar Keila. Aí ele falou assim, mas será que é mesmo? Ele não acreditou não. Aí ele pegou e falou, passou no outro dia, ele falou, chamou Natan de novo. Natan, eu devo ir, o senhor vai comigo. Ele falou assim, Davi, eu já te disse que o senhor mandou você ir livrar Ele era Keila. jovem, né? Aí ele foi, chegou lá, venceu. Ele foi assim, ele enfiou com 10 pessoas só, ele foi só com 10 pela frente. Os soldados que estavam dentro da cidade de Keila começaram a zombar dele, tirou o maior sarro, né? 10 homens, nós estamos com guarnição aqui de 20 mil homens aqui na cidade de Keila. Aí Davi chegou de frente e quando ele estava distraindo aqui, os outros chegaram por trás. Os outros 380 homens, os outros 390 homens. E matou todos. Os que sobrou fugiram, foram embora. Aí, o que acontece? Olha para você ver como é que é o povo ingrato, né? Davi livrou aquela cidade e devolveu a cidade para o povo. O povo entregaram ele para Saul. Ele falou assim para Deus, para Natan, Natan, esse povo vai ficar comigo ou eles vão me entregar? Não, pode ir embora que eles vão te entregar você para Saul. Natan falou para ele de novo. Ele, saiu fora, acabou, o mensageiro saiu dali e foi avisar Saul que Davi estava lá. Bom, Aí ao que Davi chegou, que Saul chegou lá e já tinha fugido, ele já tinha ido embora. pra gente encerrar então o assunto, Jeremias, capítulo 16, do 1 até o 9, as restrições impostas a Jeremias. E do 10, que nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos fazer o capítulo 16 todo semana que vem. São 21 versículos também. Só que vai continuar o mesmo assunto na outra aula ainda, sabe? Não vai terminar. Então é os pecados de Judá. Que pega do capítulo 16, ele vai até o final do capítulo 17. Mas a gente vai dividir novamente em duas partes. Então, semana que vem, Jeremias 16. Mãe, o que você achou até do estudo o 21. quinta-feira? Você entendeu?